Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Nuno Vasconcelos e agradecer os esclarecimentos que já aqui nos deu hoje. E, aliás, alguns deles já os tinha prestado também no âmbito da Comissão de Ética. Ainda assim, queria lhe colocar algumas perguntas, algumas que não foram colocadas, outras a partir de respostas que já nos deu e que julgo que é preciso aclarar. E a primeira tem que ver com a sua presença no Conselho de Administração da PT. Há quanto tempo é que é administrador da Portugal Telecom? Diga uma coisa, quando integrou o Conselho de Administração da Portugal Telecom, já que nos disse que foi por um convite que lhe foi dirigido pelo Dr. Henrique Granadeiro, o senhor, quando foi convidado para integrar o Conselho de Administração da Portugal Telecom, foi informado de quem seriam os restantes membros do Conselho de Administração, ou essa informação nunca lhe foi prestada? Ou pelo menos os elementos que comporiam a lista que seria apresentada à Assembleia Geral? Eu coloco-lhe a pergunta de outra maneira. Alguma vez lhe foi dada alguma justificação, enquanto acionista, não enquanto membro do Conselho de Administração, enquanto acionista alguma vez foi dada alguma justificação para a escolha daqueles administradores em concreto, da lista que era proposta, particularmente da escolha daqueles que iriam compor a Comissão Executiva da Portugal Telecom? Alguma justificação do ponto de vista das suas capacidades, da sua experiência? Alguma justificação dada para a escolha daqueles administradores e particularmente daqueles que iriam compor a Comissão Executiva? Mas eu coloco a questão em momento anterior, digamos assim. Quando na Assembleia Geral é aprovada aquela lista que é proposta para a composição do Conselho de Administração, é dado algum esclarecimento sobre a lista que é proposta ou não? Ou seja, quando são apresentadas aquelas pessoas para integrarem o Conselho de Administração, se explica porque é que A vai integrar o Conselho de Administração em função da sua experiência profissional, B vai integrar o Conselho de Administração uma vez que tem experiência nesta área e tem conhecimentos na outra, se é dada alguma justificação em relação às pessoas que compõem a lista que é proposta. Recorda-se de alguma vez ter algum acionista, alguém ter levantado alguma dúvida, colocado alguma questão sobre a entrada do Dr. Rui Pedro Soares para o Conselho de Administração da Portugal Telecom relativamente à sua entrada para a Comissão Executiva? Mas eu estava-lhe a perguntar era concretamente em relação ao Dr. Rui Pedro Soares. Não tem ideia, não se recorda de ter sido feita alguma pergunta em relação ao Dr. Rui Pedro Soares, é isso? Muito bem. E o senhor, enquanto administrador da Portugal Telecom, o senhor teve, pelo menos participando no mesmo Conselho de Administração, ainda que não conhecesse o Dr. Rui Pedro Soares antes de integrar o Conselho de Administração da Portugal Telecom, o senhor alguma vez tomou conhecimento da relação que o Dr. Rui Pedro Soares tinha com membros do Governo, ex-membros do Governo, com dirigentes do Partido Socialista, ou essa foi uma informação de que nunca tomou conhecimento? E alguma vez o senhor soube que alguns dos elementos que integravam as listas do Conselho de Administração haviam sido sugeridos por membros do Governo, ou não? Coloco esta pergunta, isto não é uma pergunta, esta pergunta não tem ratoeira nenhuma. Isto tem que ver com o facto do ex-ministro das Obras Públicas, Mário Lino, ter dito nesta Comissão que, pelo menos em 2006, terá sugerido ao Dr. Henrique Granadeiro alguns nomes para compor a lista, com uma justificação que nos deu, que tinha a ver com capacidades do ponto de vista da gestão empresarial, mas o engenheiro Mário Lino confirmou-nos aqui que tinha dado algumas indicações, algumas sugestões de nomes ao Dr. Henrique Granadeiro. E a questão que eu lhe coloco é se alguma vez essa informação de que aqueles nomes teriam sido indicados por membros do Governo foi divulgada aos acionistas ou aos outros membros do Conselho de Administração. Portanto, quer dizer que aquelas sugestões que o engenheiro Mário Lino terá dado ao Dr. Henrique Granadeiro, não se sabe, nunca chegaram ao conhecimento dos acionistas ou dos membros do Conselho de Administração. Pelo menos assim. Não peço que fale pelos outros acionistas nem pelos outros membros do Conselho de Administração. Eu também. Uma outra questão. O senhor recorda-se de alguma vez o Dr. Rui Pedro Soares ter dado, no Conselho de Administração, ter dado informações sobre negociações em que a PT estivesse envolvida, negociações sobre conteúdos em que a PT estivesse envolvida? Portanto, sobre a questão dos patrocínios aos clubes de futebol. Mas exclusivamente nessas matérias relacionadas com matéria desportiva. E sobre este negócio em concreto com a TVI, ou sobre
negociações com a TVI que não envolvessem exatamente a aquisição de uma participação na Média Capital, portanto, negociações com a TVI relacionadas com conteúdos. O senhor recorda-se alguma vez, Dr. Rui Pedro Soares, de ter dado alguma informação no Conselho de Administração sobre matérias relacionadas com a TVI? E outra questão relacionada com o negócio. Os membros do Conselho de Administração da Portugal Telecom alguma vez foram informados de quem na Comissão Executiva tinha participado nestas negociações com a Prisa? Se no Conselho de Administração da Portugal Telecom foi dada a informação sobre os elementos da Comissão Executiva que participaram nestas negociações com a Prisa. As únicas informações que foram prestadas sobre esta matéria foram prestadas pelo Presidente da Comissão Executiva sem nenhuma indicação de quem tinham sido os membros da Comissão Executiva que tinham participado nas negociações. Diga-me outra coisa. No relatório do Governo da Sociedade, aliás, nos vários relatórios do Governo da Sociedade, pelo menos desde que o Dr. Rui Pedro Soares faz parte do Conselho de Administração, no currículo do Dr. Rui Pedro Soares há uma questão que é referida em todos eles, que é o facto de ter sido assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no Parlamento Europeu. É uma referência que vem na biografia do Dr. Rui Pedro Soares. Tendo em conta esta referência que é feita no currículo do Dr. Rui Pedro Soares, tendo em conta que, a propósito deste negócio, foram levantadas tantas objeções relacionadas com o contexto político e as objeções políticas que estavam a ser levantadas à sua realização, esta questão nunca foi considerada uma questão relevante, nem nunca foi objeto de qualquer dúvida levantada no Conselho de Administração. Ou seja, nunca houve nenhum administrador que tenha perguntado se, naquele contexto, e tendo em conta aquelas preocupações, se era motivo acrescido de preocupação o facto do Dr. Rui Pedro Soares poder ter tido alguma intervenção no negócio? A questão que eu estava a colocar não era essa. A questão que eu estava a colocar tinha exatamente que ver com os contornos deste negócio. Porque dos administradores que aqui ouvimos, da Portugal Telecom, e particularmente o engenheiro Zé Nalbava ainda ontem disse isso, que a turbulência mediática que se criou em torno deste negócio e também os elementos do ponto de vista político que contribuíram para criar essa turbulência foram elementos decisivos para que o negócio deixasse de ser oportuno. E, portanto, a questão que eu queria colocar era, havendo um administrador que tem no seu currículo, assessor do Grupo Socialista no Parlamento Europeu desde 98 a 2000, havendo esta turbulência política criada em torno do negócio, a questão que eu estava a colocar era se algum administrador da Portugal Telecom teria dado particular relevo ou teria manifestado particular preocupação com esta possível ligação que alguém pudesse fazer, aliás, que já tinha sido em parte feita no dia do debate parlamentar sobre o Estado da Nação. Portanto, a questão que eu queria colocar é se no dia 25, portanto, que é um dia depois deste debate parlamentar, se alguém no Conselho de Administração teria manifestado alguma preocupação com esta possível ligação que se poderia estabelecer entre uma coisa e outra.